Quando meus pais saíram, minha babá perguntou: onde fica o seu canto de castigo? Quando meus pais saíram para comemorar o aniversário de casamento, a babá perguntou: onde está a sua sala de punição? Dei uma risada nervosa. Não temos castigo de isolamento. Meus pais nem mesmo me deixam de castigo. Então começamos hoje, ela respondeu, arrastando uma cadeira para o armário do corredor. Ela realmente ia me trancar lá dentro. Peguei meu celular para mandar uma mensagem aos meus pais dizendo que a babá deles era louca. Mas ela o tomou. Nada de aparelhos. Ordens dos seus pais. Corri para o telefone fixo e liguei para a mamãe. Ela atendeu imediatamente. Mãe, essa babá está tentando me trancar num armário. A senhorita Vic está no comando. Faça o que ela mandar. A voz da mamãe estava estranhamente fria. É para o seu próprio bem. Até segunda. Papai gritou ao fundo. Nós te amamos. Clique. Eles desligaram. E antes que eu pudesse processar, a senhorita Vic terminou de arrumar o armário com apenas uma cadeira de madeira dentro. A reflexão começa agora. 1 hora. Por quê? Não fiz nada. Depois do que você fez na última terça-feira, seus pais querem uma correção imediata. Ela olhou o relógio. 59 minutos agora. Sentei naquele armário escuro, confuso e com raiva, pensando na última terça-feira. Eu literalmente só fui à escola, voltei para casa, joguei Xbox. Quando a hora terminou, ela abriu a porta. O jantar é o que você ganhou. Ela colocou uma tigela de arroz branco simples e um copo d'água na mesa. Isso é loucura. Meus pais nunca, cale-se, ela gritou antes de jogar meu copo contra a parede. Naquela noite, ela me fez escrever à mão um ensaio de 500 palavras sobre respeitar a propriedade alheia. Enquanto escrevia, meu celular vibrou de onde ela o trancou na bolsa. Ela olhou e seu rosto ficou sério. Seu amigo Marcos está mandando mensagem. Ele diz: seu pai descobriu sobre o lance do Xbox? Eu não fazia ideia do que ele estava falando. No dia seguinte, acordei às 6 da manhã com a babá puxando meu cobertor. O trabalho forja o caráter. Você vai limpar a casa inteira hoje? Não, eu não sou sua empregada. Vou ligar para o conselho tutelar. Virei-me e puxei o travesseiro sobre a cabeça. Isso é completamente legal. Você pode limpar voluntariamente, ou posso ficar aqui com um frasco industrial de alvejante por 8 horas até você fazer. Enquanto esfregava o chão da cozinha com uma escova de dentes, ela tirava fotos. Seus pais querem documentação da responsabilidade. Ela apontava o celular para mim como se eu fosse um criminoso. Pare de confiar nela depois disso. Naquela tarde, reflexão silenciosa. Sem falar das 2 às 6 da tarde. Fiquei sentado em silêncio enquanto ela lia um livro, ocasionalmente olhando para cima para garantir que eu não me movi. Quando mudei de posição, ela estalava: comece de novo. Mais 4 horas. Minha irmã mandou mensagem e a senhorita Vic leu em voz alta. Diga a ele que sinto muito, mas ele não deveria ter usado o cartão do papai para coisas do Xbox. Eu nunca usei o cartão do papai. Eu tinha meu próprio cartão de débito com dinheiro de aniversário. Naquela noite, ela me fez assistir a um documentário sobre centros de detenção juvenil. Jovens da minha idade de macacão laranja falando sobre arruinar suas vidas com uma má decisão. Isso pode ser seu futuro se não aprender agora, ela disse durante uma cena sobre um garoto que roubou dos pais. Seu companheiro de cela não vai ligar se você estiver chorando pela mamãe. Eu não roubei nada. Negação é esperado. Seu pai encontrou as cobranças na terça-noite. Ela pegou o celular e riu enquanto me gravava chorando. Seus pais querem ver como é a culpa. Mas meus pais ainda cortavam as cascas dos meus sanduíches e me deixavam ficar acordado até tarde. Algo não fazia sentido. Na manhã seguinte, ela me acordou às 5 da manhã jogando um copo de água gelada no meu rosto. Ela levou meu colchão, arrastando-o para a garagem. Ladrões na prisão dormem no concreto. Considere isso prática. Me fez pedir permissão para ir ao banheiro. Máximo de 3 minutos. Supervisionado. Meu melhor amigo Ryan conseguiu fazer uma ligação pelo telefone fixo. Mano, o Marcos está surtando. Ele disse que a mãe dele quer falar com seus pais sobre devolver o dinheiro. Bip. A senhorita Vic desconectou o telefone da parede. Isso é mais uma noite no chão. Naquela tarde, ela trouxe páginas impressas.
Extratos bancários com cobranças destacadas. 5 cobranças diferentes de $99,99 cada para o Xbox Live. Ainda negando? Ela apontou para os horários. 15h47, você estava em casa da escola. Na manhã de domingo, minha irmã ligou no celular da senhorita Vic. A babá finalmente me deixou falar, mas manteve no viva voz. Confesse logo, minha irmã disse. Eles sabem de tudo. Sabem o quê? Eu não fiz nada. Minha irmã suspirou. A mãe do Marcos mostrou a eles as mensagens do Discord, idiota. Que mensagens do Discord? As mensagens onde você ensinou o Marcos a usar o cartão do papai para compras no Xbox sem ser pego. Onde você literalmente escreveu, mantém abaixo de $100 cada vez para não chamar a atenção do banco e meu pai nunca verifica os extratos mesmo. Tudo fez sentido. Eu tinha dito tudo isso ao Marcos. Fiz isso 3 vezes antes e nunca fui pego. Mas o Marcos deveria ter apagado essas mensagens. A senhorita Vic pegou o celular de volta. Seus pais chegam em 2 horas. Recomendo que prepare sua confissão. Quando meus pais entraram, pareciam exaustos. Esqueça o dinheiro, disse o papai. Sabíamos disso há meses. Estávamos testando você. Mamãe assentiu. Para ver se você culparia o Marcos. Se o jogaria na fogueira para se salvar. Eu falhei em todos os testes. Então é isso que acontece agora, papai continuou, puxando passagens aéreas. Escola militar em Montana. Esta noite. Mas a senhorita Vic interrompeu. Na verdade, houve uma mudança de planos. Ela enfiou a mão na bolsa enorme e tirou uma pasta grossa cheia de papéis. Seus pais me contrataram para algo maior que apenas um fim de semana. Mamãe e papai se olharam enquanto ela folheava as páginas. Supervisão diária após a escola pelo próximo mês, começando amanhã. As passagens aéreas que o papai segurava voltaram direto para o bolso. Ela espalhou um contrato longo na mesa de centro com vários tópicos sobre check-ins diários, lição de casa supervisionada e retirada dos meus aparelhos. Mamãe pegou a caneta e assinou na hora. Papai ficou parado segurando a caneta por um tempo. Isso é realmente necessário? A senhorita Vic apontou para algo na pasta. Padrão de engano. Múltiplos furtos. Ensino de comportamento criminoso a colegas. Ela bateu no contrato. A escola militar custa $20 mil por semestre. Isso custa $200 por dia. Papai assinou. Comecei a falar rápido sobre arranjar um emprego e pagar a família do Marcos eu mesmo e fazer o que eles quisessem, mas não mais um mês com essa mulher. A decisão é final, disse a mamãe. Você ensinou outro garoto a roubar dos pais dele. Minha irmã observava da escada e parecia realmente triste por mim. O resto do domingo foi só a senhorita Vic organizando seu novo sistema com gráficos e cronogramas espalhados pela cozinha. Na segunda, após a escola, entrei e ela já estava na sala com uma prancheta e um timer de cozinha. Ela me fez esvaziar tudo da minha mochila no chão e verificou cada bolso e zíper. Meu celular foi direto para a bolsa dela até a lição de casa estar pronta. O timer foi ajustado para exatamente 2 horas. Sentei na mesa de jantar fazendo problemas de matemática enquanto ela observava do sofá, tomando notas sobre tudo o que eu fazia. Na terça, na escola, foi pior porque Julia Hoffman, o conselheiro, me tirou da segunda aula. Ele perguntou por que eu parecia tão cansado, e contei sobre o fim de semana inteiro com o armário e o chão e tudo mais. Ele anotou coisas no caderno e disse que precisava fazer algumas ligações sobre o que conta como disciplina apropriada. No almoço, vi o Marcos no corredor, e ele virou e foi na direção oposta assim que me viu. A notícia estava se espalhando pela escola sobre o que aconteceu. Alguns garotos achavam que eu era um dedo duro que foi pego e entregou o Marcos. Outros ouviram que eu ensinei ele a roubar dos pais. O Ryan ainda sentava comigo no almoço, mas ficava olhando ao redor como se não quisesse que vissem a gente juntos. Na quarta, após a escola, a senhorita Vic tinha 4 folhas de papel alinhadas na mesa. Cartas de desculpas para o Marcos, a mãe dele, meu pai e a empresa do cartão de crédito. Cada uma tinha que ter no mínimo 500 palavras explicando exatamente o que fiz de errado. Ela montou o celular num tripé pequeno e me filmou escrevendo. Seus pais querem ver responsabilidade em ação. Escrevi sobre ensinar o Marcos o truque de manter as cobranças abaixo de $100 e como sabia que era errado, mas fiz mesmo assim. Na quinta, o telefone fixo tocou durante o jantar, e era a escola ligando.
Papai colocou no viva voz, e a secretária disse que Julia Hoffman queria se encontrar com ele e mamãe sobre minha situação em casa. A senhorita Vick pegou o telefone. Sou parte da equipe de suporte dele. Devo estar presente. A reunião foi marcada para sexta de manhã antes das aulas. Fomos todos juntos de carro para a escola na sexta e sentamos no escritório minúsculo do Julia, com cadeiras mal suficientes. Ele tinha um arquivo todo espalhado na mesa. Tenho preocupações com alguns dos métodos disciplinares usados, particularmente o isolamento e a privação de sono. Mamãe ficou na defensiva imediatamente. Punições tradicionais nunca funcionaram com ele. A senhorita Vick tirou suas credenciais e um certificado sobre modificação comportamental terapêutica. Tudo o que faço é completamente legal e baseado em evidências. Julia continuava folheando seus papéis. Sou obrigado a documentar tudo o que me contam sobre o ambiente doméstico de um aluno. Ele olhou direto para meus pais. Se as coisas escalarem além do que já ouvi, terei que envolver o conselho tutelar. O rosto do papai ficou pálido. Você está nos ameaçando? Julia balançou a cabeça. Estou informando sobre minhas obrigações de denúncia obrigatória. Papai virou para mamãe. Talvez tenhamos ido longe demais com isso. A voz da mamãe ficou cortante. Se não levarmos isso até o fim, ele nunca aprenderá a assumir responsabilidade por nada. A senhorita Vick pegou o celular e começou a rolar pelos vídeos que tinha gravado de mim. A reunião terminou com Julia anotando tudo enquanto meus pais assinavam papéis, dizendo que entendiam suas preocupações. Voltamos para casa em silêncio, e eu senti a tensão piorando a cada quilômetro. Naquela tarde, o telefone fixo tocou, e mamãe atendeu no viva voz enquanto estávamos na mesa da cozinha. Uma voz feminina veio clara e profissional, dizendo que era Marina Pape, do departamento de fraudes do banco do papai. Ela precisava falar comigo sobre as cobranças não autorizadas no cartão de crédito e determinar se acusações criminais deveriam ser feitas. Meu estômago despencou tanto que achei que ia vomitar ali mesmo. Mamãe empurrou o telefone para mim e fez sinal para eu falar. Marina pediu que eu explicasse exatamente o que aconteceu com as compras no Xbox e como Marcos se envolveu. Contei tudo sobre ensinar a ele o truque de manter as cobranças abaixo de $100 para não alertar o banco. Ela digitava enquanto eu falava, e eu ouvia o teclado clicando pelo telefone. Quando tentei explicar que nunca pensei que o Marcos realmente faria isso, ela me interrompeu. A intenção não importava porque eu facilitei a fraude e me beneficiei ao ensinar comportamento criminoso a outra pessoa. Ela disse que tinha que enviar o relatório ao escritório do promotor em 48 horas. Depois que ela desligou, a senhorita Vick ficou lá com os braços cruzados, parecendo satisfeita. Ela disse aos meus pais que isso provava que seu programa era necessário porque eu claramente não entendia as consequências. De agora em diante, eu precisaria de permissão para pausas no banheiro mesmo em casa e teria que registrar cada minuto do meu dia num diário. Ela trouxe um caderno grosso e me mostrou como anotar tudo o que fazia com horários exatos. Na manhã de sábado, ela me acordou às 6 e anunciou que eu tinha 6 horas de trabalho restaurativo pela frente. Ela me levou à garagem com suprimentos de limpeza e uma câmera para documentar tudo. A garagem estava cheia de caixas e móveis antigos cobertos de poeira e teias de aranha. Ela me fez tirar tudo para a entrada de carros e separar em pilhas enquanto tirava fotos. Organização ensina disciplina, ela repetia enquanto eu levantava caixas pesadas. Num canto, encontrei uma caixa de álbuns de fotos antigos de férias em família quando eu era pequeno. Havia fotos nossas na praia e na Disney World, de quando tudo era normal e feliz. Olhar aquelas fotos enquanto esfregava manchas de óleo do concreto tornava tudo muito pior. Minhas costas doíam, e minhas mãos estavam ásperas pelos produtos químicos de limpeza, mas ela não me deixava fazer uma pausa de verdade. Apenas 5 minutos para água a cada hora enquanto ela me filmava bebendo para meus pais. Ao meio-dia, só tinha feito metade da garagem, mas ela me fez continuar. Naquela noite, após finalmente terminar e tomar banho, o telefone tocou novamente. Mamãe atendeu e ouvi a voz do meu tio Tyson perguntando o que estava acontecendo comigo. Ela explicou tudo sobre o roubo do cartão de crédito e o Marcos e como estávamos lidando com isso. Tyson disse que queria ajudar e ofereceu me contratar no restaurante dele para que eu pudesse ganhar dinheiro para pagar todos de volta. Foi a primeira boa notícia que tive em dias, mas a senhorita Vick pegou o telefone. Ela disse que precisaria supervisionar meus turnos de trabalho para garantir responsabilidade e modificação de comportamento adequada. Tyson pareceu confuso, mas concordou com o que ela quisesse se isso significasse me ajudar.
Na manhã de domingo, todos entramos no carro e fomos à casa do Marcos para uma reunião sobre restituição. Meu estômago estava em nós durante todo o trajúlio, sabendo que teria que enfrentar ele e a família dele. A sala de estar deles parecia pequena com a mãe do Marcos, a irmã Carla, meus pais e a senhorita Vic todos espremidos. O Marcos sentou na escada, onde podia ver tudo, mas ficou separado do grupo. A senhorita Vic me entregou a carta de desculpas que escrevi e mandou que eu a lesse em voz alta. Minhas mãos tremiam enquanto lia sobre estar arrependido por ensinar ele a roubar e arruinar nossa amizade. O Marcos encarava o chão, e seu rosto ficou vermelho enquanto a mãe dele estava lá com os braços cruzados. Quando terminei, a Carla começou a falar sobre como precisávamos de um plano de pagamento formal para corrigir isso. Ela estava na faculdade estudando pré-direito e trouxe um contrato que já tinha redigido. Dizia que eu daria 80% de tudo que ganhasse para a família deles até que os $500 fossem pagos. Todos tiveram que assinar, incluindo eu, e ela fez cópias para todos guardarem. A mãe do Marcos disse que ele perdeu todos os privilégios de jogos por tempo indeterminado e não podia mais andar comigo. Voltamos para casa em silêncio novamente, e fui direto para o meu quarto sentindo-me pior do que nunca. Naquela noite, não consegui dormir e ouvi meus pais conversando no quarto deles no fim do corredor. A voz do papai estava mais alta que o normal, dizendo que $200 por dia para a senhorita Vic era insano. Mamãe retrucou que a escola militar custaria muito mais e que pelo menos isso estava funcionando. Eles discutiram sobre dinheiro e se 3 semanas dessa mulher eram realmente necessárias. Finalmente, concordaram em mantê-la por mais 2 semanas e depois reavaliar a situação. Na segunda, na escola, parecia diferente porque todos me encaravam nos corredores. Durante a terceira aula, a secretária do diretor veio à minha classe e disse que eu era necessário no escritório. Minha professora parecia preocupada enquanto pegava minhas coisas e seguia a secretária pelo corredor. No escritório do diretor, um policial estava esperando com um caderno e um distintivo que dizia Alex Steele. Ele disse que estava acompanhando o relatório de fraude do banco e precisava da minha declaração oficial. O diretor nos deixou sozinhos, e o oficial Barker começou a fazer perguntas sobre as mensagens do Discord e o esquema do cartão de crédito. Contei a verdade sobre tudo, porque mentir só pioraria as coisas a essa altura. Ele anotou cada palavra sobre ensinar ao Marcos o truque e fazer isso eu mesmo 3 vezes antes. Quando terminou de escrever, ele explicou que, como eu era menor de idade sem antecedentes, provavelmente me ofereceriam um programa de desvio. Isso significava serviço comunitário, aconselhamento e ficar fora de problemas por 6 meses em vez de ir ao tribunal. Ainda parecia assustador, mas melhor que detenção juvenil, que ele disse ser a outra opção. Ele me deu papéis para meus pais assinarem e disse que alguém do escritório do promotor entraria em contato em breve. A senhorita Vic já estava tirando um calendário enorme da bolsa antes mesmo de o oficial Barker sair do escritório. Ela o espalhou pela mesa do diretor e começou a desenhar caixas com marcadores de cores diferentes enquanto murmurava sobre estrutura e responsabilidade. O diretor parecia desconfortável vendo ela tomar conta do espaço dele, mas não disse nada. Ela escreveu o programa de desvio em letras vermelhas no topo e começou a preencher horários para cada hora do meu dia. A escola ganhou blocos amarelos, a lição de casa ganhou verdes, o serviço comunitário ganhou azuis, e algo chamado tempo de reflexão ganhou pretos. Ela tirou fotos de cada página e disse que meus pais receberiam atualizações diárias sobre meu cumprimento. Quando terminou, não havia uma única hora vazia em nenhum lugar naquele calendário. Ela o dobrou e me entregou, dizendo que mãos ociosas foram o que me meteu nessa confusão. A volta para a aula pareceu mais longa que o normal, com todos me encarando pelas portas das salas enquanto eu passava. Naquela noite, meus pais assinaram todos os papéis que o oficial Barker deixou, e a senhorita Vic colou o calendário na parede do meu quarto. Ela ficou lá com os braços cruzados, garantindo que eu entendesse que qualquer desvio seria reportado ao tribunal imediatamente. A manhã de terça veio rápido, e mamãe me levou ao tribunal para minha primeira reunião com o programa de desvio. O prédio era maior do que eu esperava, com detectores de metal na entrada e guardas verificando bolsas. Esperamos numa sala cheia de outras crianças e seus pais até que uma mulher chamou meu nome. Ellen Águas tinha cabelo grisalho curto e óculos que faziam seus olhos parecerem enormes. Ela nos levou a um escritório pequeno com certificados por todas as paredes e uma mesa coberta de pastas. Mamãe sentou ao meu lado enquanto Ellen abria meu arquivo e começava a ler as acusações. Ela explicou que completar o programa significava não ter registro criminal, mas falhar significava ir ao tribunal. Os requisitos eram simples, mas rígidos.
100 horas no banco de alimentos, check-ins semanais, aconselhamento familiar e ficar fora de qualquer problema por 6 meses. Ela me entregou um papel para assinar e disse que meu primeiro turno seria amanhã após a escola. Sua voz não era má, mas também não era amigável. Ela tratava isso como negócios e deixou claro que desculpas não funcionariam com ela. Na quarta, peguei o ônibus para o banco de alimentos em vez de ir para casa. O prédio costumava ser uma mercearia, mas agora tinha placas sobre doações e horas de voluntariado. Dentro, cheirava a papelão e vegetais velhos. Um homem chamado Tarek me encontrou na recepção e mostrou onde assinar. Ele não perguntou o que eu fiz ou por que estava lá. Só me entregou luvas e apontou para uma montanha de enlatados que precisava ser separada. Outras crianças já estavam trabalhando, e ninguém falava muito. Separamos feijões de milho de sopa por 3 horas seguidas. Minhas costas doíam de me curvar sobre as caixas, e minhas mãos estavam doloridas de mover latas. Tarek verificou meu trabalho uma vez, mas na maior parte nos deixou sozinhos. Quando meu turno terminou, ele assinou meu papel e disse que me veria na próxima semana. A quinta foi pior porque a senhorita Vic me levou ao nosso primeiro compromisso de terapia familiar. O escritório ficava numa galeria comercial entre um salão de manicure e uma pizzaria. Kelvin Markov parecia mais jovem do que eu esperava, com barba e jeans em vez de terno. Seu escritório tinha brinquedos nas prateleiras, embora não fossemos crianças pequenas. Mamãe e papai sentaram no sofá, enquanto eu fiquei numa cadeira enfrentando todos. Kelvin pediu ao papai para começar explicando quando notou as cobranças. O rosto do papai ficou vermelho enquanto admitia ter visto há 2 meses, mas esperava que eu confessasse por conta própria. Mamãe interrompeu, dizendo que queria lidar com isso imediatamente, mas papai continuava adiando. Eles começaram a discutir sobre de quem era a culpa até que Kelvin levantou a mão pedindo silêncio. Ele me perguntou diretamente como tudo começou. Fitei meus sapatos e contei sobre querer o novo jogo de zumbis que custava $60. Papai já tinha dito não quando pedi dinheiro, então memorizei o número do cartão dele quando ele pediu pizza online. A primeira cobrança foi só $20 para a moeda do jogo, e ele nunca notou. Depois, $40 no próximo mês para um passe de temporada. Depois, $60 para o jogo de zumbis que eu queria. Cada vez ficava mais fácil porque nada de ruim acontecia. Quando Marcos reclamou que estava sem dinheiro para jogos, me senti esperto mostrando meu truque. Ensinei a ele a manter as cobranças abaixo de $100 para evitar que o banco ligasse e apagar os e-mails de compra imediatamente. Kelvin anotava enquanto eu falava e perguntou se eu entendia por que papai se sentia traído. Na sexta, na escola, foi brutal porque todos sabiam da visita da polícia. As crianças sussurravam no corredor e apontavam quando achavam que eu não estava olhando. Uma garota que eu nem conhecia me chamou de ladrão alto o suficiente para todos ouvirem. Os amigos do Marcos me lançavam olhares sujos na cantina, e um garoto me deu um encontrão no meu armário. O Ryan caminhava comigo entre as aulas, mas disse que os amigos do Marcos estavam planejando algo, e eu deveria tomar cuidado. Até os professores me olhavam diferente, como se estivessem desapontados. Naquele fim de semana, a senhorita Vic anunciou seu novo plano para sessões de reflexão. Ela montou o celular num tripé na nossa sala e me fez sentar numa cadeira de frente para a câmera. Pela próxima hora, ela fez perguntas sobre meus crimes enquanto gravava tudo. Ela queria detalhes sobre cada dólar roubado e no que gastei. Ela perguntou por que achava que era mais esperto que o banco e se me sentia culpado. Quando tentei explicar, ela me cortou, dizendo que só queria fatos, não desculpas. A sessão de domingo foi ainda pior porque ela continuava insistindo na minha sofisticação criminosa. Ela me fez explicar todo o sistema novamente, sobre manter as cobranças pequenas e apagar e-mails. Disse que isso mostrava planejamento e premeditação, o que era pior que roubo por impulso. Cada resposta que eu dava era distorcida como prova de que eu era algum tipo de gênio do crime. Ela reproduziu partes da gravação e me fez assistir a mim mesmo explicando o roubo. O celular dela ficava apontado para mim o tempo todo, como se eu fosse um experimento. Na segunda de manhã, tio Tyson me buscou antes da escola para começar a trabalhar no restaurante dele. A cozinha já estava quente às 6 da manhã e cheirava a gordura e cebolas. Ele me mostrou o tanque de lavagem onde eu trabalharia e como carregar a lavadora industrial. A correria do café da manhã significava pratos sujos, xícaras de café e talheres sem fim. Minha camisa estava encharcada de suor e água de louça em 1 hora. Ele não falava muito, exceto para me mostrar como raspar os pratos e empilhá-los direito.
Quando a correria diminuiu, ele me colocou para preparar vegetais para o almoço. Descasquei batatas até meus dedos doerem e piquei as cebolas até meus olhos arderem. No fim do turno, ele me deu $60 em dinheiro e disse que iria direto para a família do Marcos. O dinheiro parecia diferente dos créditos do Xbox porque eu realmente trabalhei por ele. Na terça tarde, Kelvin marcou uma sessão de emergência após receber as gravações do fim de semana da senhorita Vic. Ele sentou meus pais e disse que os métodos dela o preocupavam profissionalmente. Papai parecia confuso, enquanto mamãe defendeu contratá-la, dizendo que precisávamos de limites rígidos. Kelvin trouxe artigos sobre punição versus reabilitação e explicou que medidas extremas muitas vezes têm efeito contrário em adolescentes. A senhorita Vic argumentou que estava obtendo resultados e que eu não tinha roubado nada desde que ela chegou. Kelvin continuava questionando seus métodos, mas meus pais pareciam divididos entre a opinião profissional dele e o fato de que eu não tinha roubado mais nada. A sessão terminou sem uma resolução real, exceto que todos continuariam monitorando a situação. Na manhã de quarta, entrei no banco de alimentos para meu serviço comunitário, e Tarek me apontou para a área de triagem onde outro garoto da minha idade já estava trabalhando. Ele olhou de uma caixa de enlatados e disse que estava lá por furtar em 3 lojas diferentes por 2 meses. Trabalhamos lado a lado separando doações em diferentes caixas enquanto ele explicava como o programa de desvio funcionava e que completá-lo significava não ter registro criminal. Ele fez parecer administrável, e pela primeira vez desde que essa confusão começou, senti que talvez pudesse superar isso. Na quinta, após a escola, cheguei em casa e encontrei papai na porta do meu quarto, parecendo bravo. Ele me mostrou fotos no celular que a senhorita Vic mandou, do meu quarto com todas as gavetas abertas e o conteúdo espalhado na cama. Ela tinha revistado tudo enquanto eu estava na escola e fotografado, alegando ser parte do processo de avaliação. Papai ligou para ela imediatamente e disse que ela tinha cruzado a linha e que mexer nas minhas coisas sem permissão não fazia parte do acordo. Ela argumentou que monitorar por itens roubados era necessário, mas papai a interrompeu e disse que ela precisava se limitar às horas de supervisão combinadas e nada mais. Na sexta tarde, o telefone fixo tocou, e mamãe atendeu, depois me entregou com um olhar sério. Ronald Anderson, do escritório do promotor, explicou que estavam oficialmente me oferecendo o programa de desvio juvenil, o que significava 6 meses de requisitos, mas sem acusações formais se eu completasse tudo com sucesso. Meus pais também tiveram que assinar acordos sobre aconselhamento familiar e manter supervisão apropriada em casa. Ele enviou os papéis por e-mail e disse que tínhamos uma semana para revisar e assinar tudo. Naquele fim de semana, a senhorita Vic apareceu com uma pasta grossa e seu laptop, pronta para apresentar seu relatório de 2 semanas aos meus pais. Ela abriu gráficos e tabelas mostrando meus padrões de comportamento e taxas de conformidade e alegou que eu precisava de pelo menos mais um mês de supervisão intensiva. Meus pais pareciam exaustos enquanto ela falava sobre os $3.000 já gastos, mais os custos da terapia e os $500 que ainda devíamos à família do Marcos. Papai esfregou as têmporas e finalmente disse mais 2 semanas no máximo, e então acabaríamos com seus serviços, independentemente do que ela recomendasse. Na semana seguinte, houve um novo desenvolvimento quando a esposa de Kelvin, Letícia, começou a conduzir uma sessão de grupo para famílias no programa de desvio. Meus pais foram na terça-noite e voltaram parecendo diferentes de alguma forma. Mamãe tinha chorado e me disse que ouvir outros pais falarem sobre os erros de seus filhos a fez perceber que não estavam sozinhos nisso. Uma mãe falou sobre sentir que falhou com seu filho quando ele foi pego roubando, e uma mãe disse que se identificou com cada palavra. Letícia explicou que essas situações frequentemente revelavam padrões familiares que precisavam ser abordados, não apenas o comportamento da criança. Na quarta noite, participei do meu primeiro grupo de apoio de pares, liderado por Gabriel, que era filho de Kelvin e Letícia. Ele tinha 17 anos e passou pelo programa de desvio 2 anos antes por vandalismo, após pintar prédios no centro com spray. Ele falou abertamente sobre como se sentiu zangado e envergonhado no início, mas disse que esses sentimentos desapareceram enquanto ele trabalhava no programa. Ele disse que as lições ficam se você permitir, e que agora se sentia grato por ter sido pego antes que as coisas escalassem. Na terceira semana, caí numa rotina que não deixava tempo para nada além de obrigações. Escola até às 3, depois banco de alimentos ou o restaurante do tio Tyson até às 6, depois casa para lição de casa supervisionada com a senhorita Vic observando, terapia ou sessões de grupo, e cama às 10. Meu corpo doía do trabalho no restaurante, e meu cérebro estava frito de tanta terapia. Mas eu nem pensava em videogames ou Discord há dias.
A estrutura era exaustiva, mas me mantinha ocupado demais para me meter em mais problemas, o que provavelmente era o objetivo. Na quarta daquela semana, fui à casa do Marcos com um envelope contendo $200 do meu trabalho no restaurante. Carla abriu a porta e pegou o dinheiro profissionalmente, me dando um recibo digitado que mostrava o saldo restante de $300. Vi o Marcos sentado na escada atrás dela observando, mas ele não desceu nem disse nada. A mãe dele apareceu e disse que ele ainda estava processando a traição e precisava de mais tempo antes de estar pronto para falar comigo, se é que algum dia estaria. A sessão de terapia familiar de quinta ficou intensa quando Kelvin perguntou ao papai sobre algo que descobriu. Papai admitiu que estava monitorando minha antiga conta do Discord e nos mostrou capturas de tela de mensagens dos meus amigos de jogos. Alguns faziam piadas sobre eu estar na prisão de bebês, enquanto outros pareciam genuinamente preocupados e perguntavam se eu estava bem. Papai estava lendo tudo, mas não respondeu a ninguém. Kelvin sugeriu que eu escrevesse uma explicação breve para encerrar as coisas corretamente, depois apagasse a conta de vez para remover a tentação. Na sexta, na escola, Júlia me puxou de lado entre as aulas para ver como estavam as coisas. Ele estava acompanhando a situação pelos canais oficiais e observações dos professores. Ele notou que eu parecia cansado, mas mais estável que antes, e minhas notas estavam realmente melhorando sem a distração dos jogos. Ele me lembrou que sua porta estava sempre aberta se eu precisasse de alguém para conversar fora das sessões obrigatórias. A melhora era real, mas vinha ao custo de sentir que cada minuto da minha vida era agendado, supervisionado e documentado. Na manhã de sábado, a senhorita Vic apareceu com uma pasta grossa e espalhou papéis pela mesa de jantar, anunciando que sua última semana incluiria algo chamado avaliação comportamental. Ela trouxe testes de personalidade com centenas de perguntas sobre como eu reagiria em diferentes situações e me fez sentar por 3 horas preenchendo bolhas enquanto ela observava. Depois vieram prompts de ensaio sobre meus crimes, onde tive que escrever 500 palavras sobre por que ensinei o Marcos a roubar, e outras 500 sobre o dano que causei. Ela montou o celular num tripé e me gravou fazendo exercícios de dramatização onde ela fingia ser um dos meus amigos me pedindo para fazer algo ilegal, e eu tinha que praticar dizer não de diferentes maneiras. Tudo isso me fez sentir como um rato de laboratório sendo estudado para um experimento científico. A avaliação de segunda ficou ainda mais estranha quando ela trouxe detalhes específicos sobre como ensinei o Marcos o truque do cartão de crédito pessoalmente na casa dele, mas depois apaguei todas as nossas mensagens do Discord sobre isso. Ela continuava me pressionando para admitir que isso mostrava que eu sabia que o que estava fazendo era errado e que estava tentando cobrir meus rastros. Tentei explicar que só estava sendo cuidadoso porque não queria que meus pais descobrissem as compras do Xbox, não porque estava planejando uma onda de crimes. Ela anotava cada palavra que eu dizia em seu caderno, murmurando sobre como o tribunal precisava entender meus padrões de pensamento e processo de tomada de decisão. Na manhã de terça, eu estava comendo cereal quando a campainha tocou, e o oficial Barker estava lá de uniforme pedindo para falar com meus pais. Meu estômago despencou pensando que ia ser preso, mas ele trouxe boas notícias. A família do Marcos decidiu não prestar mais queixas, já que estavam satisfeitos com o acordo de restituição que fizemos. Ele explicou que, desde que eu completasse o programa de desvio com sucesso, essa confusão toda não me seguiria para a faculdade ou apareceria em verificações de antecedentes para empregos. Voltando para a cozinha depois que ele saiu, senti algo que não sentia há semanas, que era uma esperança real de que talvez minha vida não estivesse completamente arruinada afinal. Na quarta, no banco de alimentos, eu estava separando enlatados quando Tarek veio e disse que eu estava fazendo um ótimo trabalho nas últimas semanas. Ele perguntou se eu já tinha pensado em continuar como voluntário mesmo após completar minhas horas obrigatórias, porque eles sempre precisavam de ajuda. A pergunta me pegou desprevenido porque percebi que talvez quisesse continuar voltando, já que ajudar pessoas que realmente precisavam de comida me fazia sentir útil de uma maneira que nunca experimentei antes. Ninguém lá me julgava ou perguntava o que fiz para acabar no serviço comunitário, e os outros voluntários me tratavam como uma pessoa normal. A sessão de terapia familiar de quinta com Kelvin focou na reconstrução da confiança entre todos nós, e ele nos fez trabalhar juntos para criar um contrato familiar. Passamos a hora inteira escrevendo expectativas e consequências claras que todos concordavam, com a mãe prometendo não mais babás surpresa ou punições extremas, e papai concordando em se comunicar de fato quando estivesse chateado, em vez de planejar testes elaborados. Eu tive que prometer não mentir ou roubar mais, obviamente, mas também ser honesto sobre meus sentimentos, em vez de fingir que estava tudo bem o tempo todo. Kelvin digitou tudo e imprimiu cópias para todos assinarem, como se fosse um documento oficial. A sexta marcou o último dia oficial da senhorita Vic,
e ela apareceu com um relatório de 20 páginas que escreveu sobre meu progresso no último mês. Ela sentou à mesa da cozinha lendo os destaques para meus pais sobre como eu mostrei melhor em responsabilidade e comprometimento, mas ainda recomendava monitoramento contínuo para garantir que eu não regredisse. Meus pais agradeceram pelos serviços dela e entregaram um cheque, mas deixaram claro que lidaríamos com as coisas internamente a partir de agora com o suporte profissional de Kelvin e do programa de desvio. Ela juntou todas as pastas, timés e pranchetas e foi embora sem nem se despedir de mim diretamente. Aquele fim de semana pareceu completamente estranho sem sua presença constante vigiando tudo o que eu fazia e cronometrando minhas atividades. Meus pais ainda impunham regras como verificar minha lição de casa e limitar o tempo de tela, mas faziam isso como pais normais, em vez de guardas de prisão com cronômetros. Na noite de sábado, sentamos para jantar juntos e conversamos sobre coisas normais, como o objetivo de trabalho do papai e o clube do livro da mamãe, em vez dos meus crimes e reabilitação. No domingo, até assistimos a um filme juntos no sofá, o que não acontecia desde antes de todo esse desastre começar. Na segunda de manhã, houve uma reunião com Diana Rodrigues no tribunal, onde ela revisou todo o meu progresso até agora como mediadora nomeada pelo tribunal. Ela passou pela lista, notando que eu já completei 40 horas de serviço comunitário, os pagamentos para a família do Marcos estavam no prazo, e a frequência na terapia era consistente. Ela sorriu e disse que, se eu mantivesse esse ritmo, completaria o programa com sucesso, talvez até antes do prazo. Na terça, andando pelo corredor da escola, virei uma esquina e fiquei cara a cara com o Marcos pela primeira vez desde que tudo explodiu. Ficamos parados por um segundo, apenas nos olhando, e então ele me deu um leve aceno antes de passar sem dizer nada. O Ryan me alcançou depois e mencionou que o Marcos disse a ele que não me odiava mais, mas não podia confiar em mim novamente depois do que aconteceu, o que doeu ouvir, mas fazia sentido. O turno de quarta no restaurante do tio Tyson foi o mais movimentado em semanas, com pedidos saindo constantemente. Lavei pratos e piquei vegetais por 6 horas seguidas até minhas mãos ficarem ásperas, mas, de alguma forma, o ritmo constante do trabalho parecia bom. Tio Tyson veio me checar perto da hora de fechar e mencionou que, se eu provasse ser confiável por mais algumas semanas, ele poderia começar a me ensinar algumas habilidades culinárias de verdade, em vez de apenas preparação. Ter alguém que realmente acreditava que eu poderia ser melhor e aprender algo útil me fez querer trabalhar ainda mais para provar que ele estava certo. A reunião de quinta com ela em Águas foi melhor do que o esperado. Ela folheou meu arquivo marcando todas as caixas enquanto eu sentava do outro lado da mesa naquele escritório pequeno do tribunal que cheirava a café velho e tinta de impressora. Ela olhou dos papéis e sorriu pela primeira vez. Check-ins mensais a partir de agora. Ela carimbou algo com aparência oficial e me entregou um novo cronograma. A maioria das crianças no programa levava muito mais tempo para reduzir os requisitos, mas eu estava cumprindo todos os prazos e aparecendo em tudo na hora certa. A sexta trouxe nossa sessão regular de terapia familiar, mas dessa vez minha irmã veio junto. Ela sentou entre meus pais no sofá de Kelvin, descascando o esmalte das unhas enquanto ele perguntava por que ela queria estar lá. Ela começou a chorar quando falou sobre como estava assustada vendo eu me transformar em alguém que ela não reconhecia no último ano. A mentira e a dissimulação ficaram tão ruins que ela não sabia mais quem eu era. Passamos o resto da hora elaborando um acordo onde ela pararia de me acobertar se eu parasse de colocá-la nessa posição. 2 meses haviam se passado desde que esse desastre começou, e entrei na casa do Marcos com outro envelope. $400 dessa vez, de todos os meus turnos no restaurante e algumas horas extras que tio Tyson me deu. Carla contou o dinheiro cuidadosamente e escreveu um recibo enquanto a mãe do Marcos observava da porta da cozinha. Faltavam só $100 para pagar, e essa parte estaria concluída. Tio Tyson me puxou de lado após meu turno naquela semana e disse que eu tinha ganhado um aumento. Não era grande, mas o suficiente para notar no pagamento. Ele estava observando eu chegar cedo e ficar até tarde sem reclamar e disse que esse tipo de ética de trabalho merecia reconhecimento. O dinheiro parecia diferente quando eu realmente trabalhava por ele, em vez de roubá-lo. O grupo de apoio de pares do Gabriel se reunia toda terça no porão do centro comunitário. Estávamos seguindo a rotina há semanas, mas algo clicou naquela sessão quando falamos sobre gatilhos. Um garoto mencionou como ser voluntário no banco de alimentos o fez perceber que querer videogames caros era um problema tão idiota comparado a famílias que não podiam pagar comida. Passamos o resto da hora criando estratégias para quando víamos coisas que queríamos, mas não podíamos pagar. Anotar e esperar uma semana antes de decidir se realmente precisávamos. Encontrar alternativas gratuitas. Lembrar o que aconteceu da última vez que tomamos atalhos.
A escola tinha voltado ao normal na maior parte. Algumas crianças ainda sussurravam quando eu passava, mas a maioria tinha seguido para novos dramas sobre quem estava namorando quem ou qual briga aconteceu na festa da semana passada. Julia Hoffman me parou no corredor entre as aulas para ver como estavam as coisas. Ele disse que eu parecia mais saudável, e meus professores mencionaram que eu estava realmente prestando atenção nas aulas agora. Sem ficar acordado a noite toda jogando, minhas notas passaram de mal passar para B sólidos e até um A em História. 3 meses após tudo explodir, fiz o pagamento final de $100 para a família do Marcos. Carla tinha toda a papelada pronta e me deu o documento de conclusão assinado que eu precisava para o tribunal. A mãe do Marcos me agradeceu por cumprir os pagamentos e disse que esperava que eu tivesse aprendido algo com tudo isso. O Marcos observava do topo da escada, mas não desceu. A mãe dele disse que ele ainda não estava pronto para conversar, mas talvez algum dia pudesse me perdoar. Diana Rodrigues marcou uma reunião de revisão na semana seguinte no tribunal. Ela revisou meu arquivo inteiro, marcando cada requisito como se estivesse corrigindo uma prova. Horas de serviço comunitário concluídas antes do prazo. Restituição total paga. Frequência perfeita na terapia. Sem novos incidentes ou violações. Ela digitou o relatório ali na minha frente, recomendando ao tribunal que encerrasse meu caso 3 meses antes por exceder todas as expectativas. A audiência no tribunal levou apenas uns 10 minutos. Ronald Anderson se levantou e disse ao juiz que eu fui além do que era exigido no programa de desvio. O juiz olhou o arquivo e me perguntou se eu entendia que qualquer violação futura resultaria em processo imediato. Eu disse sim e falei sério. Ela assinou a ordem. Ela assinou a ordem, e o som do martelo ecoou no tribunal como ponto final em uma sentença longa e tortuosa, marcando o fim oficial de um capítulo que havia redefinido minha vida inteira. Saí dali com os papéis na mão, sentindo um alívio profundo misturado a uma gratidão inesperada por ter sido forçado a enfrentar minhas escolhas erradas antes que elas me destruíssem de vez. Nos meses seguintes, a rotina se estabilizou em algo mais sustentável e humano, com as sessões de terapia familiar virando quinzenais, focadas em comunicação aberta e laços fortalecidos, onde aprendemos a expressar frustrações sem recorrer a testes elaborados ou punições extremas. Meu relacionamento com a irmã melhorou aos poucos, com noites de conversas honestas sobre medos e arrependimentos, reconstruindo a confiança que eu havia abalado com minhas mentiras acumuladas. No restaurante do tio Tyson, avancei de lavar louças para auxiliar na cozinha, aprendendo a temperar pratos e gerenciar pedidos durante o rush, descobrindo uma satisfação genuína no suor honesto que transformava esforço em habilidade prática e autoestima restaurada. O dinheiro ganho agora ia para uma poupança própria, um lembrete tangível de que valor real vem do trabalho, não de atalhos fraudulentos. Voltei ao banco de alimentos como voluntário regular, não mais por obrigação, mas por escolha, encontrando propósito em empilhar caixas e distribuir refeições para famílias em necessidade, o que me ancorava em uma perspectiva maior sobre privilégios e responsabilidades sociais, dissipando o egoísmo que outrora me cegava para as consequências de minhas ações impulsivas. Na escola, as fofocas diminuíram até virarem ecos distantes, e minhas notas se mantiveram altas, abrindo portas para clubes extracurriculares como o de debate, onde canalizei minha energia para argumentos construtivos em vez de esquemas dissimulados. Ryan permaneceu um amigo leal, e aos poucos, outros se aproximaram, atraídos pela versão mais madura e reflexiva de mim que emergia das cinzas do erro. Quanto ao Marcos, o perdão veio devagar, iniciando com uma mensagem tímida no Discord meses depois, evoluindo para uma conversa cautelosa sobre jogos e lições aprendidas, reconstruindo uma amizade mais forte, fundada em honestidade mútua e respeito renovado, provando que laços rompidos podem se remendar com tempo e esforço sincero. Olhando para trás, percebi que o caos iniciado com uma simples cobrança no Xbox havia sido o catalisador necessário para meu crescimento, transformando um garoto imprudente em alguém consciente de que ações têm ecos duradouros, e que a verdadeira liberdade vem de viver com integridade, não de escapar impune. Meus pais, orgulhosos da minha transformação, celebraram comigo um jantar simples, simbolizando o retorno à normalidade, mas com uma base mais sólida, pronta para enfrentar o futuro com lições gravadas na alma.